O silêncio de um homem que ecoou por séculos, mesmo quando tudo parecia resolvido, quando o homem já não caminhava livremente pelas estradas do império, quando sua presença física havia sido restringida por muros, vigilância e ameaças constantes, suas ideias continuavam atravessando fronteiras invisíveis. O silêncio que tentaram impor não apagou a voz. Ao contrário, deu a ela uma força que ninguém conseguiu conter. Enquanto seus passos eram observados, seus escritos viajavam. Enquanto seu corpo precisava de proteção, suas palavras se tornavam perigosas demais para qualquer poder da época. Não porque convocavam exércitos, mas porque despertavam consciências. Naquele momento da história, a Europa já não era um território apenas geográfico. Era um campo de tensão. Reis, príncipes, imperadores e líderes religiosos disputavam algo muito maior do que terras ou impostos. Disputavam a autoridade sobre aquilo que não se vê: a fé, a verdade, o destino das almas. E quando uma ideia ameaça esse território invisível, ela se torna mais subversiva do que qualquer espada. Foi exatamente isso que começou a acontecer quando os ensinamentos de um homem, antes confinados a salas de aula e púlpitos locais, começaram a circular entre cidades, universidades e cortes imperiais. Mesmo sendo tratado como alguém perigoso, mesmo tendo sua imagem associada à desordem, à heresia e ao caos, ele continuava protegido por forças políticas que, embora nem sempre concordassem com tudo o que dizia, entendiam que havia algo maior em jogo. A região da Saxônia tornou-se, naquele período, mais do que um refúgio geográfico. Tornou-se um símbolo de resistência intelectual. Ali, sob a proteção de um governante que compreendia os riscos e as oportunidades daquele momento histórico, o homem permanecia relativamente seguro. Mas segurança física não significava tranquilidade. Cada nova página escrita, cada nova cópia distribuída, ampliava um problema que agora não era mais local, tornava-se imperial. O imperador observava com preocupação. Não se tratava apenas de uma disputa teológica. Católicos e protestantes começavam a se enfrentar verbalmente, politicamente e, em alguns lugares, socialmente. A unidade do império estava ameaçada. E quando a unidade política se fragiliza, o poder começa a escorrer pelas frestas. Era necessário agir, não com espadas, mas com decisões. Não com guerra direta, mas com tentativas de organização. Foi nesse contexto que se decidiu convocar uma nova assembleia, uma nova dieta imperial. Um novo encontro onde ideias poderiam, ao menos em teoria, ser expostas e confrontadas. A cidade escolhida foi Augsburg, um lugar que carregava peso simbólico e político. Ali, o império permitiria que as ideias fossem apresentadas novamente, agora de forma oficial, diante de autoridades e representantes. Mas havia um problema. O homem cuja voz ecoava por toda a Europa não estaria presente fisicamente. Por questões de segurança, decidiu permanecer afastado. O risco era grande demais, mas o silêncio físico não significava ausência. Ele enviou alguém em seu lugar, um amigo, um aliado intelectual, um homem preparado para expor, com clareza e precisão, aquilo que até então vinha sendo acusado, distorcido e combatido. No dia 25 de junho de 1530, esse representante apresentou um documento que mudaria definitivamente o curso da história cristã ocidental. Não era um panfleto inflamado, não era um ataque direto. Era um texto organizado, estruturado, teológico e, ao mesmo tempo, profundamente político. Ali estavam expostas ideias sobre quem é Deus, sobre a origem do pecado, sobre a salvação, sobre os sacramentos. Cada palavra era cuidadosamente escolhida. Cada argumento buscava não apenas convencer, mas esclarecer. Esse documento ficou conhecido como a Confissão de Augsburg.
O lugar onde esse texto foi apresentado ainda existe. É possível estar diante dele hoje e imaginar o peso daquele momento. O ambiente carregava tensão. Não se tratava apenas de um debate acadêmico. Ali estava sendo definida a base daquilo que se tornaria uma tradição teológica inteira. A Confissão de Augsburg não foi apenas um documento circunstancial. Tornou-se o fundamento da teologia luterana, um marco, um divisor de águas. Mas como toda tentativa de conciliação em tempos de ruptura profunda, ela encontrou resistência imediata. Pouco tempo depois, ainda naquele mesmo ano, a resposta veio. Os representantes católicos apresentaram um novo documento, rebatendo ponto por ponto os argumentos apresentados. Não havia mais espaço para ambiguidades. O confronto agora estava formalizado. No ano seguinte, em abril de 1531, o mesmo homem que havia representado as ideias iniciais retornou a Augsburg para fazer algo ainda mais ousado: defender publicamente o primeiro documento. Uma apologia, uma explicação detalhada, uma reafirmação de que aquelas ideias não eram fruto de rebeldia gratuita, mas de convicção profunda. A história seguia seu curso. De um lado, católicos, do outro, protestantes. As tentativas de conciliação começavam a parecer cada vez mais ilusórias. Ainda assim, por um breve momento, alguns acreditaram que seria possível encontrar um ponto de equilíbrio, uma espécie de acordo entre ideias luteranas e ideias romanas. Mas isso logo se mostrou impossível. As linhas estavam bem definidas. Os campos claramente separados. Não se tratava mais de pequenos ajustes. Eram visões de mundo distintas, compreensões diferentes sobre autoridade, fé, tradição e consciência. A confissão apresentada possuía duas partes bem claras. A primeira, doutrinária, abordava temas centrais como pecado, arrependimento e justificação pela fé. Tudo estava bem delimitado. Não havia espaço para interpretações vagas. Já a segunda parte, mais extensa, entrava em questões práticas, que tocavam diretamente à estrutura da igreja. O casamento dos sacerdotes, por exemplo. O texto afirmava que, no Novo Testamento, pastores e sacerdotes se casavam. Manter o celibato, segundo aquela lógica, não fazia sentido. O mesmo argumento era aplicado aos votos monásticos e aos mosteiros. Eram práticas consideradas sem base suficiente para continuar existindo da forma como estavam. Com ideias assim, qualquer possibilidade de conciliação se desfazia. O caminho estava traçado. O catolicismo seguiria por um lado, o luteranismo por outro. A divisão já não era apenas teórica, tornava-se institucional, tornava-se visível, tornava-se histórica. A Dieta de Augsburg ficava para trás como o registro de uma tentativa que não se concretizou. Mas o desejo de diálogo ainda persistia, ao menos formalmente. Falava-se agora em um concílio, um encontro ainda maior, ainda mais decisivo. Havia divergências até sobre onde esse concílio deveria acontecer. De um lado, a vontade de que fosse em território alemão. De outro, a insistência de que fosse em Roma. Após negociações longas e tensas, chegou-se a um acordo intermediário. O concílio seria realizado na cidade de Trento. E assim começou um dos eventos mais importantes da história do cristianismo. Antes da Reforma, havia ocorrido apenas um grande concílio, o Concílio de Latrão. Agora, em meio à crise provocada pelas ideias reformistas, a Igreja via a necessidade de se reorganizar, de reafirmar suas posições e de responder oficialmente aos questionamentos que se espalhavam por toda a Europa. O Concílio de Trento começou em 1545 e se estendeu até 1563. Não de forma contínua. Guerras, conflitos políticos e até uma peste interromperam os trabalhos diversas vezes. Ainda assim, ao longo de 3 grandes fases, decisões fundamentais foram tomadas.
Ali se discutiram temas centrais da fé católica. Ali foram oficializados os 7 sacramentos. Ali se confirmou que a interpretação das Escrituras seria prerrogativa exclusiva da Igreja, em oposição direta à ideia de que qualquer pessoa poderia ler e interpretar a Bíblia de acordo com sua consciência. Enquanto os reformadores defendiam traduções acessíveis ao povo, a Igreja optava por manter a Vulgata, tradução feita séculos antes em latim, uma língua que já não era falada pelas pessoas comuns. Esse concílio ficou conhecido como a Contra-Reforma, uma resposta direta àquilo que estava sendo pregado. Mas a história não se movia em apenas uma direção. Ao mesmo tempo, em outra região da Europa, uma outra reforma acontecia. Um outro reformador, contemporâneo daquele homem cuja voz ecoava mesmo em silêncio, também influenciava profundamente o curso do cristianismo. O cenário era amplo, complexo, interligado. A reforma não era um evento isolado, era um movimento. Estar hoje diante da Igreja de Santa Maria Maior, o local exato onde o Concílio de Trento aconteceu, é perceber o peso das decisões tomadas ali. Nada foi simples, nada foi pequeno. Cada escolha reverberou por séculos. E enquanto instituições se reorganizavam, o homem que havia iniciado aquele abalo sísmico caminhava para o fim de sua própria vida. Os últimos dias foram vividos em um lugar que carregava significado pessoal profundo, a cidade onde havia nascido. Por coincidência ou por destino, ali ele retornou para resolver questões relacionadas à reforma. 3 dias antes de morrer, pregou seu último sermão. A igreja ainda existe. Fica ao lado da casa dos amigos que o acolheram. Mas no dia 18 de fevereiro de 1546, sua vida chegou ao fim. Um ataque cardíaco, silêncio definitivo do corpo, mas não da voz. Naquele dia, a voz física se calou. Mas cada ato de luta, cada palavra escrita, cada confronto enfrentado, consolidou um legado que atravessaria os séculos. A história do protestantismo, muitas vezes associada a períodos posteriores, possui raízes profundas nesse momento. Para diversas tradições cristãs, ele é visto como alguém levantado para restaurar verdades que haviam sido esquecidas. Seus princípios centrais, resumidos em conceitos que colocavam a graça, a fé e as escrituras no centro da experiência religiosa, tornaram-se colunas teológicas duradouras. Entre todos os legados deixados, um se destaca de forma inegável: a tradução da Bíblia para a língua do povo. Retirar o texto sagrado das mãos exclusivas de uma elite e colocá-lo diante das pessoas comuns mudou tudo. Deu acesso, deu voz, deu responsabilidade. A partir daquele momento, conhecer a palavra não dependia mais apenas de intermediários, dependia também da consciência individual. A Igreja, em suas diversas expressões, continuou carregando esse propósito de levar a mensagem a todas as pessoas. A simplicidade do gesto escondia uma revolução profunda: conhecer, crer, seguir. Esse homem passou a representar, para muitos, o princípio da liberdade de consciência. A coragem de responder a Deus não apenas por tradição, mas por convicção pessoal. A salvação entendida como oferta divina e a fé como resposta humana. E é exatamente aqui que a história começa a ganhar uma nova camada. Porque quando um homem morre, mas suas ideias continuam moldando consciências, algo maior está em jogo. O silêncio que se instala não é vazio, é carregado de ecos. Ecos que atravessam igrejas, universidades, conflitos, reconciliações e até movimentos ecumênicos séculos depois. O que parecia um fim, na verdade, era apenas o início de uma longa reverberação. E ainda havia muito mais a acontecer. Depois da morte, o corpo foi levado para um lugar que carregava mais do que memória. Era um símbolo. A cidade onde havia vivido grande parte da sua vida, onde fora protegido, ouvido, combatido e, ao mesmo tempo, respeitado.
Ali estava a igreja que por muitos anos recebeu apenas a elite, os intelectuais, os estudantes e o governante que exercera papel decisivo na proteção daquele homem. Um espaço marcado por peregrinações, relíquias e práticas que, ironicamente, haviam sido o estopim de toda a ruptura. O corpo foi sepultado ali, dentro da própria igreja, próximo àquele que havia sido seu braço direito, seu amigo mais leal, seu companheiro intelectual, em praticamente todas as fases da reforma. A cena carrega um simbolismo profundo. O homem que questionou estruturas foi enterrado sob o púlpito que por tanto tempo sustentou discursos que ele combateu. O silêncio do túmulo contrastava com a inquietação que suas ideias continuavam provocando. Não havia mais a figura caminhando, escrevendo, pregando, mas havia algo ainda mais poderoso, uma herança que agora não dependia mais dele. A reforma havia deixado de ser um movimento liderado por um indivíduo. Tornara-se um fenômeno histórico irreversível. Enquanto isso, o Concílio de Trento seguia seu curso. O mais longo concílio da história da Igreja avançava lentamente, tentando responder às feridas abertas. Não era apenas uma reação, era também uma reorganização interna. A Igreja Católica reconhecia, mesmo que indiretamente, que algo precisava mudar. Ao mesmo tempo em que reafirmava doutrinas, revisava práticas, corrigia excessos e buscava recuperar credibilidade. A Contra-Reforma não foi apenas um movimento de oposição. Foi, em muitos aspectos, um movimento de reconstrução. Mas fora dos muros eclesiásticos, a realidade política continuava instável. O Império precisava lidar com uma divisão que agora estava oficialmente reconhecida em muitos territórios. Governantes precisavam decidir qual fé seguir, não apenas por convicção pessoal, mas por estabilidade social. Foi nesse cenário que, em 1555, um novo documento foi assinado em Augsburg. Um acordo que tentava, ao menos juridicamente, colocar fim a décadas de tensão constante. A chamada Paz de Augsburg estabelecia um princípio simples e, ao mesmo tempo, profundamente impactante. A religião do governante seria a religião do povo. A fé deixava de ser apenas uma questão espiritual e passava a ser uma decisão política formal. Para muitos, isso trouxe alívio. Para outros, criou novos conflitos, mas, inegavelmente, foi um passo decisivo para a consolidação da reforma. Pela primeira vez, o luteranismo era oficialmente tolerado dentro do Sacro Império Romano-Germânico. Esse momento marca uma virada silenciosa, porém definitiva. O movimento que começou com questionamentos teológicos agora moldava tratados políticos. A ideia havia atravessado púlpitos, universidades, dietas e concílios. Agora estava escrita em documentos oficiais. Aquilo que antes era visto como heresia tornava-se uma opção reconhecida. O silêncio do homem que iniciara tudo contrastava com o barulho institucional de suas consequências. Mas a história não se encerra em tratados. Ela se prolonga na forma como as pessoas interpretam legados. Com o passar dos séculos, as visões sobre aquele homem se multiplicaram. Alguns o enxergaram como um herói levantado por Deus, outros como um rebelde perigoso. Houve quem dissesse que ele havia feito um pacto com forças divinas. Houve quem afirmasse o oposto. As interpretações se tornaram tão diversas quanto as tradições cristãs que surgiram a partir daquele rompimento inicial. O fato incontestável, porém, permanece. Ele mudou a história da Igreja Ocidental. Teve coragem de confrontar um sistema que, até então, oprimia consciências e controlava o acesso à fé. Não o fez com armas, mas com palavras. Não liderou exércitos, mas despertou mentes. E talvez esse tenha sido o aspecto mais perturbador de sua atuação, porque sistemas armados sabem como lidar com rebeliões violentas, mas raramente sabem como lidar com ideias,
Com o tempo, a própria memória da Reforma começou a ser reinterpretada. O que inicialmente foi uma ruptura dolorosa passou a ser visto, por muitos, como um processo necessário. Uma divisão que, apesar do sofrimento causado, abriu espaço para reflexão, autocrítica e amadurecimento. Até mesmo dentro da Igreja Católica, séculos depois, documentos conjuntos passaram a reconhecer pontos de convergência antes impensáveis. O diálogo ecumênico, que parecia impossível nos anos iniciais da Reforma, começava lentamente a se tornar realidade. Essa reaproximação não apagou as diferenças, mas mudou o tom. Em vez de conflito constante, surgia a possibilidade de convivência. Em vez de acusações mútuas, surgiam tentativas de compreensão. A fé, que havia sido usada como instrumento de poder, começava a ser resgatada como caminho de encontro, não sem resistência, não sem críticas, mas com uma consciência histórica mais madura. Celebrar a Reforma, então, passou a ter mais de um significado. Para alguns, era a celebração da liberdade de consciência. Para outros, o reconhecimento de erros do passado. Para outros ainda, um chamado contínuo à transformação interna. Porque se a Reforma começou como uma tentativa de corrigir práticas externas, ela também se tornou, ao longo do tempo, um convite à reforma pessoal, diária, silenciosa. E é aqui que a narrativa ganha uma dimensão ainda mais profunda. Porque o legado daquele homem não se limita a doutrinas, documentos ou divisões institucionais. Ele toca algo muito mais íntimo: a relação entre consciência e fé, a responsabilidade individual diante da verdade, a coragem de questionar não por rebeldia, mas por convicção, o entendimento de que a fé não pode ser apenas herdada, comprada ou imposta. Precisa ser vivida. O silêncio que se instalou após sua morte não foi um encerramento. Foi um espaço aberto para reflexão. Um silêncio que ecoa não apenas em livros de história, mas nas decisões pessoais de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Cada vez que alguém abre um texto sagrado em sua própria língua, cada vez que alguém questiona uma prática à luz da consciência, cada vez que alguém escolhe a fé como resposta pessoal e não apenas como tradição, aquele eco se manifesta novamente. E quanto mais o tempo passa, mais esse eco se transforma. Ele deixa de ser apenas a lembrança de um reformador e se torna um espelho, um convite incômodo, uma pergunta silenciosa que atravessa gerações. O que fazemos com aquilo que herdamos? Seguimos por hábito ou por convicção? Repetimos fórmulas ou buscamos sentido? Mantemos estruturas ou permitimos transformação? Essas perguntas não pertencem apenas ao século XVI. Elas continuam vivas, continuam atuais, continuam desconfortáveis. E talvez seja exatamente por isso que o silêncio daquele homem ainda incomoda, porque ele não oferece respostas fáceis. Ele exige posicionamento, exige reflexão, exige coragem. A história, então, deixa de ser apenas passado, torna-se presente. O legado deixa de ser apenas memória, torna-se responsabilidade. E o eco que atravessou séculos agora encontra novos ouvidos, novos contextos, novos conflitos. A Reforma não terminou. Ela apenas mudou de forma. E é nesse ponto que a narrativa se aproxima perigosamente de nós, porque quando a história deixa de ser distante e começa a tocar a vida cotidiana, ela deixa de ser confortável. O silêncio que ecoou por séculos começa a falar diretamente ao coração de quem escuta, e talvez seja exatamente aí que reside a força mais duradoura desse legado. Mas ainda falta olhar para o último movimento. Aquilo que acontece quando o passado encontra o presente de forma inevitável, quando o eco se transforma em pergunta pessoal, e quando a história deixa de ser observada e passa a ser vivida.
Quando o tempo começa a se distanciar dos fatos, algo curioso acontece. As figuras históricas deixam de ser pessoas e passam a ser símbolos. Ganham contornos maiores do que a própria vida que tiveram. Com aquele homem não foi diferente. Ao longo dos séculos, sua imagem foi moldada, reinterpretada, disputada. Para alguns, ele se tornou um estandarte da liberdade. Para outros, uma ameaça à unidade. Para muitos, apenas um nome nos livros. Mas por trás de todas essas leituras, existe uma tensão que nunca se resolveu completamente. Porque a questão que ele levantou não era apenas institucional, era existencial. O que acontece quando a consciência entra em choque com a autoridade? Até onde alguém pode ir quando acredita que está respondendo a algo maior do que qualquer estrutura humana? Essas perguntas continuam desconfortáveis porque não pertencem a um único período da história. Elas atravessam culturas, religiões, ideologias e épocas. O que aquele homem viveu no século XVI se manifesta de formas diferentes sempre que alguém se vê diante da escolha entre obedecer por medo ou permanecer fiel ao que acredita ser verdade. Com o passar do tempo, o impacto da reforma começou a ser sentido muito além das igrejas. A ideia de acesso direto ao texto, de responsabilidade individual, de leitura crítica, ajudou a moldar a própria noção moderna de educação, cidadania e liberdade intelectual. O questionamento deixou de ser visto apenas como rebeldia e passou a ser reconhecido, em muitos contextos, como motor de crescimento. Não sem conflitos, não sem excessos, mas com efeitos duradouros. O eco daquele silêncio passou a se manifestar em universidades, movimentos sociais, debates políticos e transformações culturais. A noção de que a verdade não deve ser monopólio de poucos começou a se infiltrar lentamente no imaginário coletivo. E mesmo quando esse princípio foi deturpado ou usado para justificar extremos, sua raiz permanecia ligada àquele gesto inicial de romper com a ideia de que a consciência humana deveria ser completamente submissa a sistemas inquestionáveis. Ao mesmo tempo, a própria Igreja, em suas diferentes expressões, foi obrigada a olhar para si. Reformas internas, revisões de práticas, novos diálogos surgiram ao longo dos séculos. Nada disso aconteceu de forma linear ou pacífica. Houve resistências, retrocessos, avanços e novos conflitos. Mas o fato de que essas discussões passaram a existir já indicava que algo havia mudado de forma irreversível. O mais impressionante, talvez, seja perceber que o centro de toda essa transformação não estava em um plano de poder, mas em algo aparentemente simples. Um texto, uma leitura, uma interpretação. A convicção de que a fé precisava ser compreendida, não apenas recebida. Que a relação com o sagrado não poderia ser totalmente terceirizada. Que cada pessoa carregava responsabilidade sobre aquilo em que acreditava. Essa ideia, quando levada a sério, é profundamente desconcertante, porque ela retira desculpas. Não permite que alguém se esconda atrás de tradições, instituições ou líderes. Ela coloca o indivíduo diante de si mesmo, diante das próprias escolhas, diante da própria coerência. Talvez por isso tenha causado tanto incômodo. Talvez por isso ainda cause. Com o passar dos séculos, movimentos ecumênicos começaram a surgir. Tentativas de reconciliação. Não para apagar a história, mas para compreendê-la com mais maturidade. Documentos conjuntos passaram a reconhecer convergências antes impensáveis. A justificação pela fé, tema central da reforma, começou a ser discutida de maneira menos combativa e mais reflexiva. Isso não significou unanimidade, mas indicou um novo espírito. Um reconhecimento de que, apesar das rupturas, havia mais pontos de encontro do que se imaginava. Esses gestos não anulam o passado, não desfazem feridas,
mas apontam para algo importante: a possibilidade de aprender com a história sem permanecer prisioneiro dela. A reforma, vista apenas como ruptura, perde parte de sua profundidade. Vista como processo, ganha novas camadas. Ela deixa de ser apenas um evento do século XVI e se torna um movimento contínuo de questionamento, ajuste e retorno ao essencial. E talvez seja exatamente isso que torna o silêncio daquele homem tão eloquente. Porque ele não exige repetição, ele não pede veneração cega, ele provoca reflexão, não aponta para si mesmo, mas para algo maior, para a necessidade constante de avaliar motivações, práticas e convicções, para a importância de não confundir fé com costume, nem tradição com verdade absoluta. Quando se observa a história sob essa perspectiva, fica difícil permanecer indiferente. O passado começa a dialogar diretamente com o presente. As perguntas deixam de ser acadêmicas e se tornam pessoais. O que guia minhas escolhas? O que sustenta minha fé? O que estou apenas repetindo por conveniência? O que faço por convicção genuína? Essas perguntas não precisam ser respondidas publicamente. Não exigem discursos. Muitas vezes, elas são respondidas no silêncio, no mesmo tipo de silêncio que marcou o fim da vida daquele homem. Um silêncio que não é ausência, mas espaço. Espaço para pensar, espaço para decidir, espaço para mudar. E é nesse ponto que a história alcança sua força máxima. Não quando explica o que aconteceu, mas quando provoca transformação. Não quando resolve tudo, mas quando inquieta. O legado mais duradouro não foi a divisão institucional, nem os tratados assinados, nem os concílios realizados. Foi a semente plantada na consciência humana. A ideia de que a fé, para ser verdadeira, precisa ser vivida com honestidade, coragem e responsabilidade. O eco daquele silêncio atravessou séculos porque ele não depende de contexto específico. Ele se adapta. Ele reaparece sempre que alguém se pergunta se está vivendo de acordo com aquilo que acredita. Sempre que alguém percebe que seguir por hábito já não é suficiente. Sempre que alguém entende que a transformação mais difícil não é a externa, mas a interna. A reforma, então, deixa de ser apenas um marco histórico e se transforma em um espelho. Um espelho que reflete não apenas instituições, mas indivíduos. Não apenas sistemas, mas consciências. E diante desse espelho, não há como permanecer neutro. Ou se ignora o reflexo, ou se permite ser confrontado por ele. O silêncio que ecoou por séculos não grita, não impõe. Ele sussurra. E talvez por isso seja tão poderoso. Porque aquilo que sussurra exige atenção, exige escuta, exige disposição para ouvir o que nem sempre é confortável. E quando esse sussurro encontra um coração atento, a história deixa de ser passado distante. Ela se torna presente e vivo. E o eco, finalmente, encontra resposta. Há momentos na história em que o silêncio fala mais alto do que qualquer discurso. Não porque não haja palavras, mas porque tudo o que precisava ser dito já foi lançado no mundo. Quando aquele homem se calou definitivamente, não houve alívio, não houve encerramento, não houve sensação de conclusão. Houve continuidade. Uma continuidade desconfortável, viva, impossível de ignorar. Porque as ideias que ele deixou não pediam aplausos nem monumentos, pediam confronto interior. O tempo tratou de transformar sua figura em estátua, em retrato, em nome de rua, em capítulo de livro. Mas isso nunca foi o essencial. O essencial sempre esteve na pergunta que ficou suspensa no ar depois que sua voz cessou. O que fazemos quando percebemos que aquilo que seguimos não corresponde mais àquilo em que acreditamos? O que acontece quando tradição e consciência entram em choque? Até onde estamos dispostos a ir para permanecer fiéis ao que entendemos como verdade?
Essas perguntas atravessaram séculos porque não pertencem a um único contexto religioso ou histórico. Elas se repetem em diferentes épocas, com outras roupagens, outras linguagens, outros conflitos. Mudam os nomes, mudam os sistemas, mudam as estruturas, mas a tensão permanece a mesma. A tensão entre conforto e convicção, entre segurança e honestidade, entre repetir e reformar. Talvez por isso a reforma nunca tenha terminado de fato, porque ela não se limita a um evento específico nem a um conjunto fechado de ideias. Ela acontece toda vez que alguém se permite examinar a própria fé, a própria vida, os próprios valores. Toda vez que alguém percebe que seguir por hábito já não é suficiente. Toda vez que alguém entende que não basta herdar crenças, é preciso compreendê-las. Não basta repetir palavras, é preciso vivê-las. O homem que iniciou tudo isso jamais poderia prever todas as consequências, nem as divisões, nem os avanços, nem os excessos, nem as reconciliações que surgiriam séculos depois. Mas talvez isso também não fosse o objetivo, porque quando se planta algo na consciência humana, o crescimento foge ao controle. Ele assume caminhos próprios, ele gera frutos inesperados, ele provoca reações diversas, e exatamente por isso é tão poderoso. Ao longo dos anos, o mundo mudou, as instituições mudaram, as igrejas mudaram, a sociedade mudou, mas a necessidade de reforma interior permaneceu, a necessidade de alinhar fé e prática, de viver aquilo que se professa, de não usar a espiritualidade como escudo para incoerências, de não confundir poder com verdade, de não transformar tradição em prisão. É curioso perceber que, no fim, o maior legado não foi uma nova denominação, nem um novo sistema teológico, nem um novo modelo institucional. O maior legado foi a coragem de perguntar, a coragem de discordar quando o silêncio seria mais confortável, a coragem de assumir as consequências de viver segundo a própria consciência. Uma coragem que não grita, não se impõe, não domina, apenas permanece. E talvez seja exatamente isso que torna esse silêncio tão perturbador. Porque ele não aponta culpados, ele não oferece respostas prontas, ele não entrega soluções fáceis, ele apenas expõe, ele revela, ele convida cada pessoa a olhar para dentro e perguntar se aquilo que vive reflete aquilo que acredita, se a fé que professa transforma a maneira como trata os outros. Se as convicções que carrega produzem humildade ou arrogância, serviço ou controle, amor ou medo. No fim das contas, a história daquele homem não é apenas sobre ruptura, é sobre responsabilidade. A responsabilidade de não terceirizar a própria fé, de não delegar a outros aquilo que só pode ser vivido pessoalmente. De entender que seguir um caminho espiritual não é repetir fórmulas, mas caminhar com consciência, humildade e disposição para aprender. Encerrar essa jornada aqui, diante de símbolos tão carregados de significado, não é um gesto aleatório. É um lembrete de que a história não terminou, de que o eco ainda ressoa, de que a reforma mais difícil não é a que acontece nas instituições, mas a que acontece no coração. Aquela que não é anunciada, nem celebrada publicamente, mas vivida no cotidiano. No modo de pensar, de agir, de escolher. Se esse silêncio ainda ecoa hoje, é porque ele continua fazendo a mesma pergunta que fez séculos atrás. Não o que mudou ao nosso redor, mas o que está sendo transformado dentro de nós. Não quais estruturas caíram, mas quais precisam ser revistas. Não quem está certo ou errado, mas se estamos dispostos a viver com honestidade aquilo que dizemos acreditar. E talvez seja por isso que essa história continue sendo contada. Não para exaltar um homem, mas para lembrar que toda geração é chamada a refletir, a reformar, a alinhar fé e vida. Que toda geração precisa decidir se vai apenas repetir o passado ou aprender com ele. Que
que toda geração carrega a responsabilidade de ouvir esse silêncio e responder, não com palavras, mas com atitudes. Se essa reflexão fez sentido para você, se essa história tocou algo além da curiosidade histórica, deixe seu comentário. Compartilhe o que esse silêncio despertou em você. Curta este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a essa reflexão e, se quiser continuar aprofundando essa jornada, há outros vídeos nesta série que exploram ainda mais esse período e suas implicações. O eco continua. A pergunta permanece. E a resposta, como sempre, começa dentro de cada um de nós.